Oi, 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 mulherada linda desse canal. Gente, voltando, hein? O nosso aulão gratuito, que acontece às terças e quintas. E quem está acompanhando o canal sabe que a gente teve uma pausa agora, final de ano, mas também está rolando aqui semanalmente aulas gratuitas de marketing digital com a Evelise, a nossa especialista em marketing, e também às sextas-feiras, né, às 8 da noite, a gente tem aulas gratuitas sobre pesquisa de tendências, para manter aí vocês atualizadas sobre tudo que está rolando no mundo da moda. Então, meninas, já vão acostumando aí. As minhas aulas são sempre ao meio-dia por causa do fuso horário, mas as meninas da Fashion Ideas que estão no Brasil fazem às 8 da noite, e a Evelise também, que mora no Canadá, as aulas dela também são às 8 da noite. Todas essas aulas gratuitas, elas não ficam gravadas aqui, tá? Então, fica ligadinha, porque a gente sempre anuncia lá no Instagram, nos stories. A gente sempre tá divulgando os temas e os horários de cada aula. Então, se você quer ter acesso a todo esse conteúdo que a gente está aqui disponibilizando de forma gratuita para vocês, fica ligadinha, ativa sempre as notificações aqui do canal para não perder nadinha, tá certo? Depois a gente disponibiliza pequenos trechos dessas aulas que a gente faz aqui, mas, né, o conteúdo na íntegra mesmo é só um presente para quem está aqui com a gente, para as guerreiras que participam ao vivo com a gente, tá certo? Então, semana que vem vai ter uma aula na terça e na quinta, e também vai ter uma live super especial com a Alice, onde a gente vai falar sobre coloração pessoal. Então, o conteúdo da aula de hoje é para a gente falar sobre como conseguir o guarda-roupa perfeito em 2022. Pois é, eu tô comprometida em fazer desse ano um ano incrível na minha vida, na vida das alunas da escola e, claro, de quem também é inscrita e consome os conteúdos aqui no canal da escola. Então, eu trouxe um conteúdo, gente, que é prático, tá? São dicas práticas que vocês podem ir aplicando e que, se vocês de fato aplicarem, vocês já vão conseguir resultado, tá certo? Então, quero ver todo mundo aí com papel e caneta. São 7 passos super importantes que você já pode começar aplicando hoje para, de fato, conquistar o guarda-roupa perfeito agora, nesse ano, tá certo? E o melhor de tudo, gastando pouco, que é o nosso lema aqui do canal, né? Eu não acredito que para a gente se vestir bem, a gente tem que gastar horrores, que tem que viver comprando roupa o tempo todo. Na verdade, né, existem métodos, existem técnicas que podem nos ajudar, sim, a comprar cada vez menos e usar mais e melhor as peças que a gente já possui no nosso guarda-roupa. Então, hoje a gente vai abordar algumas dessas técnicas que, mesmo você não sendo consultora de imagem, não tendo nenhum conhecimento na área, você já pode ir aplicando aí no seu dia a dia e você já vai conseguir um resultado fantástico. Bom, então vamos lá para os nossos 7 passos aqui para ter um guarda-roupa perfeito em 2022. Quero todo mundo aí com papel e caneta anotando tudinho, porque tem muita dica prática, tá certo? Então, o primeiro passo, gente, é o detox. Essa, inclusive, é uma etapa que algumas pessoas acreditam que a consultora de imagem faça dentro de um processo de consultoria de imagem. Mas, na verdade, a consultora ela não faz o detox, ela faz a revitalização de guarda-roupa, que é uma etapa depois do detox. O detox vem antes. O detox é para a gente realmente analisar o nosso guarda-roupa e tirar os excessos, né? Excessos de peças que você não usa porque você sente que não te representa mais, você teve uma mudança de estilo de vida, passou, né, tem filhos ou mudou de trabalho. E aí, às vezes, a gente fica com algumas peças que não fazem mais sentido no nosso atual estilo de vida.
e a gente não consegue usar no nosso dia a dia. Então, não faz sentido manter essas roupas no nosso guarda-roupa. E por quê, gente? Porque se a gente tem excesso, né, a gente acumula peças, o que que isso faz? Isso faz com que não só ocupe espaço físico e impeça que a gente veja aquelas peças que efetivamente a gente vai usar, ou que a gente precise usar, ou que realmente são peças que têm a ver com o seu atual momento, né? Então, acaba ocupando muito espaço físico, mas não só espaço físico, gente, acaba ocupando espaço mental. Então, a gente olha para o guarda-roupa e a gente vê aquele monte de roupa e sente que a maioria daquilo ali não faz mais sentido, que você não consegue combinar, e tudo isso acaba causando uma certa frustração para quando você olha para o seu guarda-roupa. E aí você fica com preguiça de se arrumar, você acha que você não tem roupa suficiente, mas o fato, e mesmo tendo um monte de roupa, e aí isso também te trava um pouco na hora das compras. Então você nunca compra o que realmente precisa, porque você pensa, ah, mas eu já tenho tanta coisa lá em casa, mas efetivamente não é tudo aquilo ali que você usa. Então a gente tem que tirar peças em mau estado, por mais que a gente tenha aí um apego emocional, né? Eu sei que algumas peças a gente gosta, é confortável de usar em casa, mas aí é importante você focar e listar essas peças que são confortáveis e repor com o tempo, né? Mas nada de ficar usando roupa desgastada, roupa furada, roupa manchada. Eu já falei diversas vezes sobre isso aqui no canal, gente, e não é futilidade. Usar roupas em mau estado afeta o nosso estado de espírito, afeta a nossa autoestima. E o pior de tudo é que a maioria das vezes de uma forma muito silenciosa, que a gente nem se dá conta. Mas um encontro que a gente tem todos os dias pela manhã é com a nossa imagem. E se a gente olha no espelho e a gente não gosta do que a gente vê, não tem como a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, o nosso amor próprio não ser minado, né, com essa falta de cuidado que a gente acaba tendo, sabe? Essa falta de zelo que a gente acaba tendo conosco. Já coloco aqui, né, uma comparação, né? A gente que é mãe, a gente não gosta de ver o nosso filho com roupa rasgada, manchada, furada. A gente quer sempre ver a criança no seu melhor, né? E por que que a gente não faz isso conosco? E principalmente, e por que que eu tô falando, né, de filhos? Porque eu também já passei por isso, né? E é normal, a gente, quando a gente tem filhos pequenos, a gente coloca a criança como prioridade, mas é o que eu estou falando aqui. Não se trata de usar roupa nova ou de usar roupa cara o tempo todo, mas em bom estado. Isso é muito importante mesmo. Então, desfaça dessas peças em mau estado, use aquilo que você tem, porque também é muito comum muitas mulheres que usam como desculpa, ah, mas eu tenho pouca roupa. Aí você vai olhar no guarda-roupa, ela tem peças novas que ela nunca usou, que ela nem tirou da etiqueta, e que está ali esperando uma ocasião especial. Gente, a ocasião especial para você se ver bonita, para você se ver bem, para você gostar da sua imagem, é todos os dias. Sério, gente. Roupa foi feita para usar e foi feita para ser repetida, sim. Né? Porque é um grande mito também achar que se vestir bem é não repetir roupas. Quanto mais você investir o seu tempo em buscar informação de como combinar a mesma peça de formas diferentes, mais rápido você vai ter opções de repetir aquela roupa sem ficar com a sensação de que está repetindo, sabe? E isso acaba depois até se tornando um vício, quando você consegue fazer isso. Você consegue usar a mesma camisa de diversas formas, a mesma calça, a mesma blusa, e você acaba tendo um leque muito grande de opções. Então, não
fique com dó de usar a roupa, sabe? Busque novas formas de combinar ela, porque se o seu medo é mas eu vou usar hoje, e aí depois todo mundo vai saber que eu já usei, quando tiver um evento, quando tiver uma festa. Primeiro porque as pessoas da festa, as pessoas do evento não te veem no seu dia a dia o tempo todo, né? Então, para a maioria daquelas pessoas, sim, aquela roupa vai ser uma roupa nova. E ainda com algumas técnicas, você consegue multiplicar os usos daquela peça e ela ficar até com uma carinha diferente. Então, busque cada vez mais informação e use tudo aquilo que você tem no seu guarda-roupa o máximo possível, tá bem? Então, primeiro passo, tirar tudo que tem aí no seu guarda-roupa. E, gente, nessa etapa é muito curioso, né? Sempre dentro das consultorias, é muito comum as clientes encontrarem peças que elas nem lembravam que elas tinham. Vocês já passaram por isso? De ficar muito tempo sem organizar o guarda-roupa e aí depois resolver tirar um dia para organizar, ir lá mexer ou até procurar uma peça de roupa, acabar encontrando outra que você nem lembrava que você tinha. Quem aí já passou por isso? Me conta aqui nos comentários se vocês já passaram por isso, porque eu já passei. Então, eu criei como hábito, eu faço uma organização no meu guarda-roupa a cada 2 meses. Eu tiro tudo, dobro, né? Organizo melhor, porque também na correria do dia a dia, principalmente eu que trabalho com moda, então o que acontece? Às vezes eu tiro várias peças para montar looks para vídeos, e depois nem sempre eu dobro do jeitinho que é para dobrar e tal. Mas eu percebi que esse ritual de olhar no meu guarda-roupa de 2 em 2 meses, isso ativa a minha criatividade e também faz com que eu lembre de peças que eu tinha até esquecido que eu tinha. Então, eu tenho fresco na minha memória sempre as peças que eu já possuo no meu guarda-roupa. E isso é muito, 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 muito importante. E a etapa de detox ela é muito importante, né? Porque é aquela coisa, né? Tem um ditado que diz que longe dos olhos, longe do coração. Tem um outro também que quem não é visto não é lembrado. Pois é, isso também vale para roupa. Então é muito importante que de tempos em tempos você faça uma nova organização do seu guarda-roupa. Não precisa necessariamente fazer um detox a cada 2 meses, mas se você conseguir ter esse contato a cada 2, 3 meses com as peças do seu guarda-roupa, fazer uma boa organização, além de manter tudo bem visível, arrumadinho e ser bacana, né? Também para nossa autoestima, né? Olhar para o guarda-roupa todo arrumadinho, mas é muito bom nesse sentido da gente relembrar peças que a gente nem lembrava que a gente tinha e acabar dando uso para elas. O nosso segundo passo, gente, é organizar, né, o guarda-roupa. Eu sei que às vezes essa palavra, só de pensar em organizar o guarda-roupa já dá aquele cansaço, né, já dá aquele desânimo. Nossa, vou ter que dobrar um monte de roupa, vou ter que tirar um monte de coisa. Mas olha, tenta fazer disso um momento gostoso, um momento bacana, né? Liga uma música, chama uma amiga, chama a irmã, chama a mãe, tenta fazer disso um momento legal e separa, realmente bloqueia um período de tempo do seu dia para fazer isso, porque é muito importante que você não pare no meio do processo. Porque, gente, parar no meio do processo da organização do guarda-roupa é muito ruim, por quê? Porque ele pode ficar pior do que ele já estava. Então, sabe, tirar um tempo ali e contar até com a ajuda dos universitários da casa pode ser bem-vindo nesse sentido, se for te ajudar aí a realmente conseguir organizar, colocar tudo no lugar e ter todas as peças que você realmente usa de forma visível, né? As peças têm que estar o mais visíveis possíveis. Por quê? Porque quem não é visto não é lembrado. E o que acontece? A maioria das vezes, a gente vê isso, é muito recorrente. Quem aí tem aquelas peças que
Quando você vai sair, você só olha para aquelas peças, você só coloca as mesmas peças, mesmo tendo uma quantidade grande de peças. E isso é muito comum, é mais comum do que vocês imaginam. Mas isso acontece por quê? Porque às vezes a gente opta por aquilo que está mais fácil, que está mais visível. Então, inclusive, eu gosto muito do método de organização em nichos, principalmente para aquelas peças que podem ser dobradas. Então, peças de malha, peças de tricô, jeans, só peças, por exemplo, peças que são com tecidos assim que escorregam, que são muito escorregadios, não é muito bacana, né? Como seda, cetim. Às vezes a gente tenta dobrar, elas não funcionam muito bem. Então, peças também que amassam muito, a gente poder colocar em cabides é sempre melhor, né, do que dobrar. E, inclusive, malhas, tricôs, não é indicado a gente colocar em cabide, por quê? Porque essas peças, né, como a malha é uma trama solta, essas peças elas tendem a deformar se a gente colocar em cabides. Então, essas peças que a gente pode dobrar, ao invés da gente colocar em gavetas, se a gente colocar em nichos, a gente consegue ter uma visão melhor dessas peças. Né? Às vezes a gaveta ela é bacana porque fica ali guardadinha, nem todos os guarda-roupas hoje têm nicho, mas eu faço questão de ter essas peças sempre em nichos para conseguir ter essa visão dessas peças, e isso ajuda muito a eu conseguir usar mais aquilo que eu já tenho. Um outro ponto aqui da organização, gente, que é muito, 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 muito importante, e que a maioria das pessoas acaba fazendo isso de forma errada, é setorizar, categorizar as peças do seu guarda-roupa, às vezes por ocasião, né? Você tem aquelas peças aí que tem até sobrenome, né? Então é a blusa de trabalhar, a camisa de ir na igreja, o vestido de ir para a praia. Então a gente acaba setorizando por ocasião. As roupas, né? As benditas roupas de usar em casa. Então, você vai setorizando por ocasião e separa essas peças. Gente, isso é muito ruim. Isso te impede de ter um guarda-roupa de fato perfeito, um guarda-roupa versátil, daquele que você consegue, sabe, usar todo o potencial do guarda-roupa. Por quê? Porque você vai achar que, então, essa roupa ela é de usar em casa, então eu não posso usar ela na rua. E às vezes tem roupa que é muito confortável para você usar em casa, mas que também é bacana, dá para você montar alguns looks bem legais, dependendo da ocasião. Para um passeio, uma peça que é mais casual, você pode usar para um passeio que exija uma roupa mais casual. Agora, se você setoriza, por exemplo, um kimono e coloca ele lá como saída de praia. Isso pode te impedir de usar esse kimono em outras ocasiões. Então, é muito importante a gente não setorizar as peças do nosso guarda-roupa por ocasião, e sim por peça, por tipo de peça. Então, por exemplo, camisas junto com as camisas, blusas de manga curta junto com as blusas de manga curta, blusas de manga longa junto com as blusas de manga longa, saias junto com saias, vestidos com vestidos, calças com calças. Gente, essa é a melhor forma de categorizar as suas peças. E ó, isso daqui, ó, é lindo, tá vendo? Tá lindinho, não tá arrumadinho. Eu arrumei aqui ontem para tirar umas fotos e tal. Tá lindo, tá? Aqui um círculo cromático, né? Tá um degradê aqui de cores. Fica realmente lindo a gente olhar para um guarda-roupa, para uma loja, né? Mas, gente, de fato, isso daqui só funciona de forma decorativa ou para lojas.
tá? Categorizar, setorizar as roupas do seu guarda-roupa por cor também não é o mais indicado. Então, você primeiro setoriza por peça e depois, dentro da categoria daquela peça, então, dentro de blazers, você pode até organizar depois por cor. Dentro das camisas, você pode setorizar por cor, mas setorize por peça. Por quê? Porque quando você for procurar uma camisa, você vai ver todas as suas opções dentro do seu guarda-roupa, sabe? Então, parece óbvio, mas a maioria das mulheres fazem isso errado. E, gente, isso faz toda a diferença, mas toda a diferença mesmo na hora de montar os seus looks, tá certo? Então, isso daí, ó, dica de ouro, e eu quero ver vocês aplicando, viu? Inclusive, até uma curiosidade, outro dia eu fui a uma loja, e eu sei que tem muitas meninas aqui que também que tem loja no canal, né? Às vezes veem isso e tal. E participam aqui das aulas, e essa questão de setorizar por cor ficou muito famosa nos últimos anos, com a ascensão também de uma outra profissão que é muito bacana, muito necessária, e que eu super indico, que é o personal organizer. Então, se você tem muita dificuldade, por que não recorrer também a esse tipo de profissional? E tem essa metodologia de você organizar por cor para deixar o guarda-roupa bonitinho e tal. Mas é a última setorização que a gente faz. Antes dessa setorização, vem o tipo de peça. Então, setoriza primeiro por tipo de peça, para depois setorizar por cor. E outro dia eu fui em uma loja em São Paulo com a Alice, até quando eu estava aí no Brasil, e a loja, ela estava toda setorizada por cor. Ela era bem colorida, até acho que foi onde eu comprei essa camisa aqui. Ela estava toda setorizada por cor e era muito bacana, porque assim, ó, se eu quero comprar de uma cor específica, eu tinha ali a gama de cores, mas de forma prática, para a loja, não é o melhor, sabe? Porque a gente foi com ideias de algumas cores específicas e até funcionou para o nosso caso. Mas, por exemplo, se eu entro intencionada naquela loja em comprar calça, se eu tivesse só uma arara de calça e todas as cores disponíveis e modelos disponíveis, eu poderia até ter levado mais peças, né? Eu lembro que eu gostei de uma calça e eu queria ver as outras cores que tinham disponíveis na loja. E eu tive que sair buscando nas diversas araras de cores diferentes. Então, não é algo prático. E é o mesmo que vai acontecer com você, se você setorizar o seu guarda-roupa por cor. Por quê? Aí você vai olhar, você vai ver lá todas as blusas vermelhas. Mas às vezes não está na blusa vermelha a peça que você precisa para aquele dia, né? E às vezes você perde de ver um outro modelo de outra cor que pode ser mais útil naquele dia. Por quê? Porque você estava ali olhando nas peças vermelhas e não lembrou que você tinha uma blusa verde que faria mais sentido, que ia combinar mais com aquela outra peça. Então, tem ali na sua vista, né, todas as opções dentro daquela mesma peça, porque isso vai fazer com que você use diversas vezes as diferentes opções que você tem dentro do seu guarda-roupa e não fique usando sempre as mesmas, tá certo? Combinado? Anotar, gente. Eu falei aqui, né? A gente faz aquele detox, a gente tira algumas peças em mau estado. Então, vamos imaginar que você ali dentro do seu guarda-roupa percebeu que você ama uma camisa jeans, você já usou ela muitas vezes, mas ela tá com a costura abrindo, ela já tem uma manchinha ali que você não conseguiu tirar, ela já tá descorada no colarinho, então ela não tá num bom estado, e é uma peça que você usa muito. Então, o que você faz? Você
anota que você precisa repor essa peça. Por quê? Se é uma peça que você usa muito, significa que ela é útil no seu dia a dia e dentro do seu estilo de vida e até mesmo faz muito sentido dentro do seu estilo pessoal. Então, nada melhor do que repor essas peças. E aqui no canal do YouTube eu tenho um vídeo sobre 12 peças essenciais no guarda-roupa feminino. E quando a gente fala em peças essenciais, algumas pessoas torcem o nariz. Ah, mas assim, como assim que funciona para todo mundo? Funciona para todo mundo, gente, são porque são peças chaves, são peças coringas e o mais importante de tudo, são peças atemporais que não saem de moda, sabe? Aquelas peças que entra tendência, sai tendência, mas são peças que vão estar sempre presentes na grade ali das lojas, né? E por que que essas peças estão sempre muito presentes? Porque são peças essenciais, são peças de conexão. Então, elas fazem uma base de um guarda-roupa mais versátil. São peças versáteis e peças atemporais e que se encaixam em diferentes estilos também. Por isso que são peças que, sim, elas funcionam melhor para todas as mulheres, né? Tirando uma ou outra que a gente pode abrir mão, porque, por exemplo, tem mulheres que não usam saia, que não usam calça, e aí a gente pode transformar aquela opção de calça em uma saia e dá super certo também, mas investir nessas peças, e assim, ó, pelas centenas de consultorias que eu já fiz, essas peças fazem muita falta no guarda-roupa de qualquer mulher. Principalmente mulheres que querem ter um guarda-roupa compacto e conseguir ter uma quantidade de looks bacana, sabe? Não quer precisar comprar peça a cada nova estação. Quando a gente tem essas peças, a gente tem peças de conexão, peças que a gente consegue trazer, peças atuais, peças tendências, peças mais diferentonas e montar looks facilmente com as peças que você já possui no seu guarda-roupa. Então, ter atenção a essas peças, verificar se você tem essas peças. Inclusive, gente, olha só um detalhe também. As peças essenciais, só para vocês terem noção assim de como realmente elas são atemporais e como elas são extremamente versáteis e necessárias no guarda-roupa de qualquer mulher, essas peças, elas, inclusive, elas não entram em promoção e elas são mais caras na maioria das lojas. Então, por quê? Porque são peças que, independente de estar em alta ou não, a loja sabe que ela vai vender, né? Porque realmente, de fato, são peças úteis. Então, vale a pena depois conferir esse vídeo, ver aí se você já possui essas peças, para ter uma base de guarda-roupa que seja versátil, que permita que as peças que você possui conversem entre si e que você consiga montar looks com mais facilidade. E a listinha, né? Anotar aquilo que você precisa, gente, é assim, é uma coisa que muda a vida de qualquer mulher. Se você não tem o hábito de ter listinha de compras de roupas, você tá perdendo muito tempo. Eu tenho certeza que você vai para o shopping, fica batendo perna, sai de lá descontente porque não encontra nada, porque na verdade você não sabe nem o que você está procurando. Então, muita perda de tempo e perda de dinheiro, porque muitas vezes, quando a gente não tem lista, a gente acaba comprando aquilo que a gente não precisa, a gente compra coisas que não têm nenhuma utilidade, a gente acaba comprando, às vezes, peças que a gente já tem em casa muito parecida, e aí depois você acaba, né, acumulando mais do mesmo. Então, é muito importante você passar a anotar a partir de agora. Cria esse hábito, porque ele vai fazer toda a diferença se você de fato quer ter um guarda-roupa perfeito aí esse ano.
tá bom? Buscar inspirações, né? O nosso quarto passo aqui. Dentro de um processo de consultoria de imagem, é claro que uma consultora, ela vai te ensinar técnicas de montagens de looks, ela vai te ensinar como combinar estampas, como combinar cores, como combinar texturas, como montar looks ali para diferentes ocasiões, mas nada te impede de já dar esse passo, né? Já que a gente está aqui fazendo esse aulão, você já recebeu várias dicas práticas que você já pode começar a aplicar já para iniciar essa jornada de ter um guarda-roupa mais versátil e busque inspirações. Então, eu tenho essa calça aqui vermelha que eu não sei combinar, eu nunca uso, eu acho ela linda, ela veste super bem. Então, procura no Google, looks com calça vermelha. O Google é uma excelente fonte aí de busca, né? Então, use essa opção também para buscar opções aí de looks que você pode recriar com as peças que você já tem em casa. Então, você não precisa ter exatamente as peças das inspirações que surgirem, mas você pode, aquilo ali, né? As opções que vão surgir pode ter peças muito parecidas com as que você já tem. Então, por exemplo, você vê lá um look de calça vermelha com uma blusa de listras azul marinho. E aí você percebe que você tem uma blusa de listras azul marinho, uma blusa de listras preta. E aí faz o teste, vê opções de cores também. Eu não sei se todas que estão aqui já receberam um e-book do Círculo Cromático, mas também aprender como combinar cor com cor é essencial para ter um guarda-roupa mais versátil, para você conseguir usar todo o potencial do seu guarda-roupa. Então, busque, né? Quem ainda não tem, vai lá no direct do Instagram da escola, manda eu quero círculo cromático, eu mando para você, mas é muito importante que vocês também aprendam a usar esse tipo de ferramenta, use o Pinterest, vídeos aqui no YouTube, Instagram, né? Dá para a gente buscar várias formas aí para aquelas peças problemas, para você já ir buscando formas de usar as peças que você já possui no seu guarda-roupa. Porque, como eu falei, às vezes a gente não tem a peça exata, mas a gente tem uma peça que é parecida. Então, por exemplo, você vê lá essa mesma calça vermelha sendo usada com uma camisa jeans. Eu não tenho uma camisa jeans, mas eu tenho um top jeans que vai funcionar. Eu tenho uma jaqueta jeans e olha, o jeans com o vermelho ficou lindo. Então, vou testar aqui algumas opções do que eu tenho. E parta para ação. Gente, o que mais tem é gente que assiste conteúdo, consome conteúdo gratuito, que realmente agrega, que faz diferença, seja aqui no canal ou no Instagram, e não aplica. Então, não adianta, né? É importante que vocês apliquem todos esses direcionamentos que eu estou passando para vocês e também aplique quando você buscar uma inspiração, não deixa aquela inspiração ali só guardada, não. Vai para o seu guarda-roupa, sabe? Testa, experimenta, porque é dessa forma que a gente vai descobrindo as possibilidades que a gente tem dentro do nosso próprio guarda-roupa, tá certo? O nosso quinto passo aqui, ó. Eu já dei spoiler do quinto passo, né? É a prática, gente. Tira um dia da semana também, assim como você tirou para organizar um tempo aí o seu guarda-roupa, tira um tempinho para montar alguns looks com as peças que você já possui. Testa, sabe, sem filtro, sem muito julgamento. Eu vi aqui que no círculo cromático o amarelo fica bem com o violeta. Então, deixa eu testar aqui esse amarelo e esse violeta que eu tenho no meu guarda-roupa, sabe? Faz alguns testes. Pega essas inspirações e busca opções dentro do seu guarda-roupa. Você vai se surpreender com o resultado. Eu tenho certeza e vale muito, muito, muito a pena, tá bom?
Nosso sexto passo, gente, esse também é muito importante. E a maioria das mulheres não fazem. Então, quero ver todas vocês aí passando a praticar isso, que é tirar fotos. E não precisa nem ter outra pessoa para tirar para você, não. Hoje, né, a gente tem muito tripé, coloca o celular ali para tirar foto automática. Se você não sabe fazer, tira no próprio espelho. Dá super certo, fica muito bom. Mas por que que é importante você fotografar o look? Primeiro, porque você fica com registro, então você fica com arquivo de um look que você gostou. Então, tirou esse dia para montar alguns looks, fotografa todos, sabe? Porque essa, inclusive, é uma etapa muito bacana dentro de um processo de consultoria de imagem, que é a etapa de montagens de looks, onde inclusive, a gente fotografa todos os looks para nossa cliente e depois a gente insere dentro de um dossiê, que ela fica com esse arquivo de looks para depois ir usando. Então, você consegue criar um arquivo de possíveis looks para quando você tiver uma ocasião, você não precisar ficar pensando muito no look. E uma outra coisa que acontece, assim, que é muito bacana quando a gente cria esse hábito, é porque a gente começa a entrar mais em contato com a nossa imagem no espelho, com as nossas reais proporções e com as alterações que as peças criam na nossa silhueta. Porque sim, as peças de roupas, todas as peças de roupas, elas criam uma alteração, elas alteram a percepção da nossa silhueta, gente, isso é um fato, né? Nenhuma linha, nenhum ponto, nenhuma fenda é criada por um estilista em uma determinada peça de roupa de forma completamente aleatória. Ele sempre tem uma intenção quando ele cria, quando ele desenha, né, uma peça de roupa. E né, qual é o objetivo dele? Depende da modelagem, depende do tecido, depende qual é o objetivo final. Às vezes ele quer ampliar o quadril, às vezes ele quer diminuir o quadril, às vezes ele quer marcar a cintura, às vezes ele quer alongar, às vezes ele quer definir ou até mesmo destacar e evidenciar uma determinada parte do corpo da cliente, né, ou da modelo, né, e das mulheres que ele está criando aquelas peças de roupa. Então, o estilista sempre tem, né, qual é o impacto que ele quer causar em uma determinada silhueta, em uma silhueta feminina, um objetivo ali final quando ele cria uma peça de roupa. O problema é que a gente não sabe de qual é o objetivo final, qual a intenção do estilista. E realmente a gente precisa entender, estudar muito a fundo todas as leituras visuais, né? Não só das cores, como é muito comum, né? O preto emagrece, mas quando a gente estuda a fundo, a gente sabe que sim, o preto ele diminui o campo visual, mas existem outros elementos de design que vão alterar também visualmente a silhueta. Então, só a peça ser preta não é o suficiente. Então, às vezes, se ela é numa modelagem, um determinado tecido, ela pode até ampliar mais do que uma peça branca. Então, é mais complexo que isso, né? A gente precisa ter um conhecimento mais aprofundado para entender todas as leituras visuais e entender o que cada peça realmente vai causar, qual é o efeito que ela vai criar na nossa silhueta. Mas você pode ir treinando o seu olhar, mesmo não tendo esse conhecimento tão técnico, tão aprofundado, você pode, ao se fotografar, ao se olhar mais no espelho, ao experimentar as opções de looks e com combinações diferentes, você vai passar a ter uma percepção do que as peças de roupa que tem no seu guarda-roupa, qual é o impacto que cada uma tem na sua silhueta.
qual é o efeito que essas peças criam na sua silhueta. Então você vai perceber que o efeito que uma calça tem na sua silhueta, ele pode ser diferente quando você combina com uma blusa, que é inclusive um dos itens que eu abordo muito aqui no canal, né? Que é a questão do tipo físico. Então, é muito comum aquela coisa, quem tem ombro largo não pode usar ombro a ombro. A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre como usar ombro a ombro para quem tem ombro largo e não quer evidenciar essa parte do seu corpo. Se você quer evidenciar, tá tudo bem, tá tudo certo. Essa é uma peça que realmente ela chama atenção para as extremidades, ela vai criar esse efeito na sua silhueta. Mas se você não quer esse efeito, dependendo da parte de baixo que você vai usar, você vai conseguir usar essa peça e equilibrar a sua silhueta, sem destacar apenas essa parte do seu corpo. Então, e isso a gente consegue também treinando o nosso olhar e se vendo no espelho. E a maioria das mulheres não tem o hábito de se ver do lado de fora, porque é uma visão completamente diferente quando a gente se olha vestida com uma roupa. A gente tem uma visão de dentro. E às vezes essa visão de dentro, ela não é tão realista. Então, às vezes a gente se incomoda com uma coisa que no espelho tá bacana, que aos olhos dos outros está bacana. Então, é importante a gente ter esse olhar de fora, porque é muito comum muitas mulheres se surpreenderem. Às vezes, e na maioria das vezes de uma forma positiva, de não imaginar que ficava tão bem com uma determinada roupa. E às vezes até perceber que uma roupa que ela achava que ficava ótima, ela percebeu que não fica tão bem quanto outra que ela não dava chance, sabe? Por ela não ter esse hábito de ter esse olhar de fora. Então, quando a gente tira uma foto e a gente olha para a nossa imagem ali, a gente está tendo uma visão de como as pessoas nos enxergam e de qual é o efeito que aquelas peças têm na nossa silhueta. Então, faz muito bem, faz muito sentido você passar a registrar, até para ir treinando mesmo e vendo qual é o impacto que essas peças que já moram no seu guarda-roupa, qual é o impacto que elas têm na sua silhueta? O que, que elas fazem por você? Né? Elas realmente estão te valorizando? Ou existe uma forma de melhorar dessas peças ainda te valorizarem ainda mais, dependendo da combinação que você fizer? Porque muitas pessoas acreditam, né, que descobrir o seu tipo físico é para limitar. E, na verdade, a consultoria de imagem de uma consultora que tem um conhecimento aprofundado em leituras visuais, não existe peça proibida. Existe uma forma de combinar aquela peça diferente para a gente conseguir o resultado que a gente deseja. Então, é uma consultoria de imagem que não limita, que traz soluções para você usar, inclusive aquelas peças que você gosta, mas que não causam o efeito que você deseja. E às vezes alterando uma cor, um tecido, um caimento, uma estampa, ou até mesmo só mudando a combinação que você faz daquela peça no look, você já consegue usar uma peça que, inclusive, nem é tão indicada assim para o seu tipo físico. E ter esse hábito de te ver, né, de fora, se fotografar, se ver ali de uma forma que você não está habituada, né? Não só o look por dentro, você vestida, mas se vê ali na foto, isso acaba mudando muito a nossa percepção e a gente acaba tendo uma percepção mais realista da nossa própria silhueta, das nossas proporções e também da nossa autoimagem, né? Tendo uma autoimagem mais realista. Então, faz muito bem fazerem isso. Então, criem esse hábito aí. Investir em autoconhecimento. Gente, olha, não existe nada melhor do que isso, né? Porque por trás de toda mulher bem vestida, gente, tem uma mulher que já descobriu
como as peças, as modelagens impactam a sua silhueta, e elas já descobriram como valorizar a sua silhueta da forma que ela se sente melhor, que ela se sente mais bonita. Existe uma mulher que já sabe os seus estilos, já sabe o que ela quer transmitir para o mundo, já entendeu aquilo que faz sentido no seu estilo, aquilo que não faz. Ela até pode achar bonito, mas ela não vai usar, por quê? Porque ela não se sente bem. E aquilo não faz sentido dentro do estilo de vida dela. Mas ela sabe já exatamente tudo aquilo que realmente vai ajudar ela a ter uma imagem que representa quem ela é. Então, descobrir as suas proporções, descobrir os seus estilos e aquilo que você mais se identifica, que tem mais a ver com a sua personalidade, com os seus valores, com aquilo que você quer mostrar para o mundo, faz toda a diferença. Inclusive, gente, na composição do seu guarda-roupa. Então, você passa a comprar só aquilo que te valoriza, você passa a comprar só aquilo que você realmente vai conseguir usar. Porque às vezes a gente vê uma tendência ou a gente vê uma peça que é muito bacana, que tem alguém usando, que você achou linda. E aí você compra por uma influência externa. Só que a hora que chega em casa, você coloca e você sente que não é aquilo, que você não consegue usar, que você tá meio que fantasiada, né, quando você veste aquela roupa. E isso acontece por falta de autoconhecimento. Parece loucura, mas é muito, 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 muito comum. As mulheres que querem desenvolver um estilo pessoal, o primeiro passo é passar a tentar copiar o estilo de outras mulheres, né? Ah, então fulana eu acho que é bem vestida, então vou passar a comprar peças igual a que ela tem. Só que aí, a hora que você coloca, você não se sente bem, você não se sente representada, né? E isso acontece por isso, porque às vezes realmente faz sentido na imagem da pessoa, faz sentido dentro da personalidade, do estilo de vida daquela pessoa, mas não faz sentido no seu. Então, fazer essa busca, investir em autoconhecimento, investir inclusive em uma consultoria, né? Por exemplo, hoje, lá dentro do site da escola, para quem não sabe, a gente tem uma aba escrito consultoras. Dentro dessa aba, você encontra uma consultora de imagem aí perto de si. Inclusive para as meninas que moram fora do Brasil, tem várias opções. Outro dia mesmo, veio uma menina no Instagram pedir uma consultora de imagem na Irlanda. Cá, vocês não têm, né, nenhuma consultora de imagem na Irlanda, e a gente tem consultoras já formadas na Irlanda para indicar lá no site da escola. Então, entrem na aba de consultoras, lá tem o contato delas, você pode entrar em contato pessoalmente com as alunas, agendar o melhor horário para você. São serviços, né? Todas essas etapas aqui que eu falei, como revitalização de guarda-roupa, montagens de looks, tudo isso pode ser vendido separadamente. Então, você pode comprar algumas etapas e não precisa investir em um processo de consultoria completo. Você pode contratar primeiro só a análise de tipo físico, só revitalização de guarda-roupa, só montagens de looks, só o diagnóstico de estilo. Então, você pode desmembrar, isso fica muito acessível e com certeza vai sair bem mais em conta do que todas aquelas peças que você tem parada aí no seu guarda-roupa. Então, investir no processo de consultoria de imagem é investir em autoconhecimento, é entender, né, aquilo que faz sentido para você. Então, quando a gente tira o nosso foco do outro e a gente olha mais para aquilo que faz sentido para a gente. Até porque estilo é algo pessoal, né? É algo que está muito conectado com a essência de cada um. Então, se você não passar por esse processo de autoconhecimento, você vai sempre querer ficar copiando
e, consequentemente, comprando peças que nem sempre você vai conseguir usar. Então, ter um guarda-roupa perfeito é ter um guarda-roupa versátil, onde todas as peças que estão ali, ela te representa. E não só te representa, mas também todas aquelas peças, elas conversam entre si. Por quê? Porque todas as peças foram compradas com uma intenção, então você passa a ter uma lista de prioridades, você só compra aquilo que realmente faz sentido, você já sabe tudo aquilo que você tem em casa, né? Lembra? Ter fresco na memória tudo aquilo que você já tem para parar de comprar um monte de peças iguais. Então, é um guarda-roupa que ele tem uma coesão muito grande, né? As peças realmente elas conversam entre si e você facilmente ali consegue montar os looks. Você sempre vai ter as peças de conexão, você não vai precisar sair comprando uma peça nova sempre que você tiver uma ocasião especial. Então, isso é um grande ganho e eu consigo afirmar assim com 100% de certeza para vocês que isso é possível sim. E principalmente depois de entender que existe técnica para equilibrar a silhueta, existe técnica para valorizar as suas proporções físicas, e isso, gente, independente do peso, independente do manequim. E existe técnica também para montar looks, porque é muito louco, mas a verdade é que a gente não nasce sabendo escrever, né? É uma coisa básica. A gente não nasce sabendo nem se alimentar, né? Por muito tempo, outra pessoa precisa alimentar a gente. E é uma coisa básica, uma coisa essencial. E o vestir, que também é uma coisa essencial, a gente precisa se vestir todos os dias, mas não sei, de alguma forma, as pessoas colocaram isso como se fosse uma obrigação. A gente precisa saber se vestir sozinha. E a verdade é que existe técnica também, assim como existe técnica para alfabetizar uma criança e fazer com que ela aprenda a ler e a escrever, existe técnica também para que você aprenda a se vestir melhor. Então, não existe investir em você, investir em autoconhecimento, sabe, se isso é um problema para você, se realmente você quer passar a se vestir mais fácil e, sabe, sem ter aquela coisa de manhã, de ficar olhando para as mesmas peças, ou de ter a sensação que tem um monte de coisa no guarda-roupa e que não tem nada para vestir, isso pode ser solucionado também com técnica, né? Só aí é importante você ter essa clareza e entender que isso é um ganho para o resto da sua vida, né? E que uma vez que você tem esse conhecimento é igual aprender a ler, né? Você não precisa ficar indo na escola de novo para aprender a ler, você já aprendeu a ler e isso é um conhecimento adquirido que você vai levar para a vida. Assim é também passar por um processo de consultoria de imagem e entender que existe técnica para aprender a combinar cor, estampa, textura, modelagem, proporções em um look. E você pode ter acesso a isso também, tá bem? Mas já comecem a aplicar, independente se você decidir depois, mas o primeiro passo, né? Depois você falar assim, eu quero realmente investir em uma consultoria de imagem. Mas primeiro passo, aplica tudo isso que eu estou falando para vocês. Não adianta conhecimento sem prática. Então, todo esse conhecimento que vocês adquiriram aqui hoje, todas essas dicas foram realmente técnicas que foram aplicadas durante anos em clientes minhas, em clientes hoje das alunas da escola, e que também eu apliquei de forma prática no meu dia a dia. E eu tive um ganho muito grande com tudo isso sendo aplicado. E é algo que parece básico, mas que já vai fazer uma diferença enorme. E isso, inclusive, vai ser aí um impulsionador para você perceber, poxa, mas se eu já consegui
né? Tudo isso aqui, só aplicando aquelas dicas da Cá, imagina se eu realmente passar por um processo de consultoria. Então, eu tenho certeza que isso aí vai ajudar e vai direcionar vocês e vai facilitar para que vocês entrem aí nessa jornada para buscar mais autoconhecimento, para buscar entender aquilo que faz sentido para você e a usar melhor aquilo que você já tem aí no seu guarda-roupa, tá certo? Parece que algumas dicas são muito óbvias e por causa disso a gente não faz. Mas, gente, esse é o maior erro, sabe? Porque o óbvio, ele é o básico. O básico, ele tem que ser feito. Não adianta a gente querer fazer uma coisa elaborada ou a gente sair comprando um monte de coisa achando que é isso que vai ser a nossa solução. E, na verdade, fazer o básico, fazer o essencial, fazer o óbvio é o que vai te ajudar a ter melhores resultados no futuro, tá bem? Então, é isso. Beijo, fiquem com Deus. Na próxima semana eu chego aqui no horário, então, terça e quinta, ao meio-dia, eu tô aqui com vocês, tá bom? Beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até semana que vem.